Cristo a todos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Diferente de outros dias, hoje eu estou muito mais feliz por estar aqui e partilhar com vocês esta exortação. Na verdade, o fato de eu estar aqui é consequência desta mesma palavra que foi ministrada em meu coração. Trago como tema Somos Apenas Servos. O livro base encontra-se em Gênesis, no seu capítulo 22, no versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. E fendou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Palavra do Senhor. Servos, segundo a perspectiva divina, é aquela pessoa que presta serviços a Deus. Os servos têm consigo algumas obrigações, e falarei de 2 obrigações que o servo tem. A primeira obrigação que o servo tem é responder ao seu chamado, ou seja, mostrar-se disponível a Deus, ao seu Senhor. No versículo 1, a Bíblia vai dizendo que Deus chamou Abraão, e Abraão disse, eis-me aqui. Abraão respondeu o chamado de Deus e Abraão mostrou-se disponível ao Senhor. A segunda obrigação de um servo é obedecer à orientação do seu Senhor. Quando um servo obedece à orientação do seu Senhor, ele também está a mostrar que confia no seu Senhor. E no versículo 2, Deus vai falar a Abraão o que ele tem de fazer. No versículo 3, a Bíblia diz que então se levantou Abraão pela manhã. Abraão ouviu a orientação do seu servo, Abraão confiou e fez o que o seu servo lhe mandara, isto é, Deus. Então, muitas das vezes, o que já aconteceu também comigo, como eu disse, nesta semana Deus começou a ministrar em meu coração. Muitas das vezes nós, como servos, queremos saber por que Deus está a incumbir em nós algumas tarefas? Por que Deus está nos chamando para certas coisas? Como é que Deus vai fazer? Quando é que Deus vai fazer? Em nenhum momento nessa passagem mostram que Abraão questionou a Deus. Por que Isaque, Senhor? Por que Isaque? Em nenhum momento Abraão fez nenhuma questão. Abraão simplesmente obedeceu à voz do Senhor. E como servos, sabendo quem é o nosso Senhor, Deus, que sabe como faz as coisas, por que faz as coisas, como faz, quando faz as coisas, não cabe a nós sabermos como Deus irá fazer alguma coisa por intermédio de nós. Simplesmente devemos deixar-nos sermos usados por Deus. Porque é isso, porque é para isso que nós fomos chamados, para sermos servos dele. Outro ponto que diz, é preciso caminhar para entender o caminho e para se chegar ao destino. No versículo 2, Deus não disse a Abraão sobre qual montanha ele sacrificaria Isaque. Mas para que ele soubesse, era necessário que ele caminhasse para saber que montanha é essa. E muitas das vezes é preciso isso, nós caminharmos para nós sabermos aonde Deus irá nos levar. Por exemplo, nos nossos dons espirituais. Eu já procurei muitas das vezes saber por que Deus me chamou. E hoje eu sei o porquê que Deus me chamou. Mas eu não tenho noção do que Deus realmente quer fazer comigo. Não tenho noção do meu ministério, não tenho noção disso.
Mas, para que eu saiba exatamente o que Deus fará por intermédio de mim, é necessário que eu dê o primeiro passo. Deus muitas vezes fala, você será levita, mas é preciso que nós comecemos a cantar, é preciso que nós saibamos mais sobre a música, para que nós então, mais tarde, possamos entender e cumprir com o propósito que Deus nos chamou. Segundo, quarto aprendizado que nós podemos tirar através da história de Abraão devemos aprender a excluir algumas pessoas no propósito, do nosso propósito, ou seja, do propósito que Deus tem para nós. Devemos saber excluir algumas pessoas. No versículo 5, a Bíblia diz que Abraão disse aos seus moços, ficai-vos aqui. E eu a ler, Deus fez-me entender que Abraão não só excluiu aqueles dois servos. Abraão excluiu também a Sara e Abraão também excluiu a Isaac. Como? Abraão excluiu aos dois servos, não permitindo que ele se chegasse ao teu lugar onde ele poderia oferecer a Isaac. A Bíblia no momento diz que Abraão disse a Sara que poderia sacrificar Isaac, porque eu penso que se Abraão dissesse, Sara podia enlouquecer e em nenhum momento podia aceitar que Abraão fizesse isso também, que é obedecer à voz de Deus. E muitas das vezes Deus coloca certas verdades, Deus fala para nós certas coisas. E essas coisas que Deus fala para nós só tem de ficar mesmo em nossos corações. Porque algumas pessoas não irão entender e elas mesmas em algum momento só se tornarão empecilho para que nós possamos obedecer à voz de Deus. E por último, no mesmo versículo 5, Abraão disse, tornaremos a vós. O servo não só deve saber a sua posição, as suas obrigações, mas o servo também tem de saber a posição do seu Deus. Abraão, conhecido como o pai da fé, Abraão, em todo momento que Deus o chamou, Abraão teve fé no Senhor que ele serviu. E Abraão disse, nós voltaremos, nós tornaremos a vós. E muitas das vezes quando Deus nos chama para fazer algo, e é isso que Deus falou mesmo ao meu coração, vamos parar de pensar na nossa capacidade. Não é sobre a nossa capacidade, é sobre a capacidade de Deus em nós. Quando Deus diz que vai fazer alguma coisa, mas não fiquemos atentos em nós, na verdade, porque nós nada somos, nada sabemos fazer sem Deus. Vamos ficar atentos no Deus que pode nos capacitar, no Deus que faz tudo por intermédio de nós para a honra e glória do seu nome. Até aqui a palavra do Senhor, que Deus rique e poderosamente nos abençoe.